A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador, e estou aqui mais uma vez com vocês, semeando da Palavra de Deus com o livro Como Vencer Gigantes, de William Douglas e Flávio Valvassoura, lições bíblicas da luta entre Davi e Golias. Vamos ler comigo? Hoje eu tenho uma novidade para vocês. Como eu tenho andado em atraso, com as leituras, hoje eu vou fazer o combo. 2 capítulos nesta live. E aí, que tal? Vamos lá, Deus abençoe. Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Capítulo 20 e logo em seguida, capítulo 21. Então o capítulo se chama Não Basta Ser Grande. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. Antigamente, as grandes corporações dominavam o mercado e não deixavam espaço para as menores. Isso não é mais uma regra, especialmente em um mundo de empreendedorismo e startups. Muitas vezes, as empresas mais ágeis, mesmo que pequenas, acabam vencendo as maiores, e as iniciativas criativas, mesmo que simples, vencem as tradições ultrapassadas. A Bíblia conta que o profeta Samuel, instruído por Deus, foi a Belém escolher entre os filhos de Jessé aquele que seria o futuro rei de Israel. Ele olhou o primogênito, um rapaz alto e forte, e pensou: é este aqui com certeza. Nesse momento, ouviu a voz de Deus dizendo que ele estava usando critérios equivocados, valorizando mais a aparência do que as virtudes interiores. Ao ter seu primeiro filho rejeitado, Jessé lhe mostrou o segundo, igualmente belo, e depois o terceiro, e assim por diante. 7 ao todo. Não era nenhum deles. Estes são os filhos que você tem? Inquiriu Samuel, ao que Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. O filho caçula era Davi. Ao vê-lo, Samuel ouviu de novo aquela voz interior que desta vez dizia: é este. Isso está em 1 Samuel 16, versos 11 e 12. As pessoas costumam dar muita importância ao tamanho do inimigo, ainda mais quando não estão satisfeitas com a própria estatura. A história de Davi é um belo exemplo de que tamanho não é documento, nem para ser escolhido como rei, como no caso dos irmãos de Davi, nem para vencer a batalha, como no caso de Golias. Compreenda que tamanho deve ser visto no sentido figurado, podendo significar competência, conhecimento, força, experiência ou qualquer outra coisa que seu oponente ou concorrente possa ser considerado superior. Em 1 Samuel 16, verso 7, lê-se: as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então, em vez de desejar ter uma grande estatura, o melhor é se preocupar em ter um bom coração. Foi trabalhando com as ovelhas que Davi, mesmo pequeno por fora, tornou-se grande por dentro. Na solidão do deserto, enquanto cuidava do rebanho da família, ele desenvolveu sua capacidade de tocar harpa e aprendeu a enfrentar animais ferozes e toda sorte de perigo. Muitos aproveitam suas vantagens e sua posição social para não trabalhar, ao passo que outros estão na labuta. Os que trabalham são os que mais aprendem, influenciam e criam novas oportunidades. As oportunidades surgem com mais frequência para aqueles que estão no campo cuidando das ovelhas.
Graças ao trabalho, o caçula Davi tornou-se mais importante que todos os seus irmãos. Quanto a Golias, ele realmente impunha respeito, porque seu tamanho provocava pavor nos adversários. Sabemos que o tamanho, porém, não é tudo. Golias atemorizava também por sua armadura e pelas armas que empunhava. Só a couraça que usava pesava 60 quilos. Somando a isso o capacete, as caneleiras e o dardo pendurado nas costas, todos feitos de bronze, e a lança com ponta de ferro, ele devia carregar cerca de 100 quilos de equipamento. Realmente era preciso ser muito forte para carregar um peso desses e ainda conseguir lutar. Por outro lado, essas coisas tiravam sua agilidade. Isso nunca havia sido problema quando enfrentava homens que lutavam com o mesmo aparato. Isso na guerra assimétrica. Mas resultou em derrota quando alguém mudou as regras do jogo e travou uma guerra assimétrica. O pequeno Davi, cujo peso talvez não chegasse a 70 quilos e que levava consigo uma única arma, a funda de poucos gramas. Mas o jovem pastor reunia alguns trunfos que o gigante não possuía: leveza, pontaria, determinação e fé. Interessante isso, né? A aparência, aquilo que as pessoas querem ver em nós, muitas vezes são essenciais, sim, mas para vencer o gigante, nem sempre. Então a gente tem que ver quais são as habilidades que a gente tem, né? Quem somos, qual é a nossa história, né? Qual é a nossa experiência, para a gente definir, né? Juntamente com Deus, apresentando a Ele, qual a melhor forma da gente batalhar para vencer os nossos gigantes. Não é como as pessoas querem ou deduzem que devemos ser, mas sim de acordo com aquilo que nós somos capazes de fazer. E nós sabemos, não é verdade? Tamanho nem sempre é documento. Quem trabalha costuma receber mais recompensas, aprendizado e oportunidades. Ou seja, o bom é quem faz acontecer e não quem diz como deve ser. Ao enfrentar alguém maior, veja se é possível mudar as regras ou os paradigmas. O coração é mais importante que a força ou a altura, ou seja, quem você é vale muito mais do que aquilo que exigem que você seja. Capítulo 21. Evite os excessos. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Isso está em 1 Samuel 17, versos 5 e 7. Já vimos que a couraça de escamas de bronze, a lança, as várias armas e as peças da armadura de Golias pesavam mais do que seu jovem adversário. Se Davi nem mesmo conseguiu usar a roupa do rei, que era muito mais leve, ninguém acreditava que ele pudesse resistir aos golpes daquele gigante por mais do que alguns segundos. Saul fez questão de vestir nele seus trajes, mas Davi não estava acostumado a andar carregando aquele peso e tirou tudo. Então colocou a tiracolo seu alforje de pastor, pegou seu cajado, cumprimentou o rei e foi à luta. A decisão de se libertar do peso é mais uma dica importante que encontramos na história de Davi. Imagine alguém, eu, você, qualquer um de nós, carregado de culpa por erros que cometeu, de raiva por ofensas que sofreu, de aborrecimento por dívidas que não lhe pagaram, de frustração por um projeto que deu errado, de desgosto por causa de um empreendimento que faliu, de ressentimentos por causa de uma traição amorosa, de trauma por ter sido vítima de alguma crueldade, de revolta por haver sido injustiçado, de mágoa por ingratidões.
Ninguém consegue combater gigantes levando tanto peso, martirizando-se e vivendo no passado. Ao enfrentar uma terrível tempestade no mar Mediterrâneo, o apóstolo Paulo e os outros passageiros aliviaram o peso do navio, jogando sua carga e seus equipamentos ao mar. Isso está em Atos 27, dos versos 15 em diante. Isso foi uma estratégia para deixar o barco mais leve e flutuar melhor, aumentando a chance de sobrevivência de todos a bordo. Problemas sempre existem. Fazem parte da vida e todo mundo passa por eles. Mas não adianta ficar parado se lamentando ou, como se diz, chorando sobre o leite derramado. O único jeito de superá-los é descarregar a bagagem antiga, perdoar a si mesmo e aos outros e livrar-se das cargas do passado para viver o presente de forma positiva, semeando um futuro melhor. Hoje pode ser o dia de tirar o peso que carrega sobre seus ombros. Precisamos ser capazes de colocar um ponto final em situações que nos incomodam, de bater o carimbo de caso encerrado em algumas relações ou empreendimentos que não deram certo. Ninguém sabe onde você precisa bater esse carimbo, mas você sabe muito bem. O passado deixa de ser opressor quando passamos a vê-lo como professor. Guarde consigo o aprendizado, mas jogue fora o que atrapalha a sua caminhada. Isso não significa, claro, que o assunto vai deixar de existir, que talvez aquilo não doa mais. Não, talvez não é assim. Mas pelo menos você vai tirá-lo da sua mesa de trabalho. Ou seja, vai tirar aquilo do centro das suas atenções. Você vai deixar de dar importância àquilo. Você não precisa carregar nenhum peso sobre os ombros. Limpe a mesa, crie espaço para coisas novas, relacionamentos novos, lugares novos, oportunidades, portas novas. Liberte-se dos pesos e dos fantasmas do passado para enfrentar e vencer os gigantes do presente com agilidade e leveza, assim como fez Davi. E para encerrar, atire a pedra, que são as lições que cada capítulo traz. Evite os excessos. Quanto mais simplicidade, melhor. Como disseram Leonardo da Vinci e Steve Jobs, a simplicidade é o último degrau da sofisticação. Liberte-se dos excessos. Menos é mais. Lembre-se que problemas existem e são parte da vida. Deixe para trás os pesos do passado para enfrentar e vencer os gigantes do futuro. A vida não é fácil, né? Mas que a gente continue, em nome de Jesus, caminhando para o alvo, firme nas promessas do Senhor. E a gente vai vencer, em nome de Jesus. Muitas vezes eu me pego querendo colocar em meus ombros bagagens que já foram deixadas para trás, porque as lembranças ficam, né? E somente quando eu olho para Jesus, ou quando alguém me desperta, é que eu vou e boto ela lá no cantinho. E nós, seres humanos, temos tendência a criar situações, vamos dizer assim, a domesticar aquilo que nos faz mal. E a gente fica alimentando aquilo. E muitas vezes só basta que a gente tenha uma atitude simples, que é tirar o foco, mudar o alvo, mudar a direção da atenção. E aí todo esse excesso de peso, de bagagem, de dor, de sofrimento, que está o tempo todo nos atormentando, vai diminuindo, vai ficando leve. De repente é só uma lembrança, não é mais um peso. De repente passa a ser uma lição e não mais um sofrimento. Então que a gente fixe nossa mente nessa palavra de hoje.
Primeiro, que a nossa capacidade, primeiro, vem de Deus e segundo, dos nossos esforços, não do que dizem sobre nós. Não das comparações que fazem. E segundo, que a nossa vitória muitas vezes depende da nossa atitude em nos desfazer das bagagens excessivas e lutarmos com as armas que temos, focado naquilo que Deus tem prometido para nós. Amém? Esta é a palavra de hoje, esta foi a leitura de hoje. Eu espero vocês, em nome de Jesus, na próxima oportunidade, para a gente ler, quem sabe, mais 2 capítulos em uma live. Amém? Muito obrigada. Eu vou deixar esse vídeo lá no YouTube, no canal Eu Sou Leandra Freitas. Entra lá no YouTube, se inscreve, deixa seu like, né? Compartilha, comenta, né? Deixa seu amém, comenta aí também, compartilha essa live com alguém. E muito, muito obrigada, Marcelo, por estar aqui, né? Por acompanhar. Muito obrigada a você que vai assistir logo depois. Muito obrigada a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, de ser útil a Ele, né? De semear, né? Através do livro de outros filhos dele. Amém? Muito obrigada, gente. Até a próxima, se Deus assim permitir.